Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e esta é a revisão da nossa 13ª aula teórica da disciplina de Sistemas Digitais para Engenharia Mecatrônica, EMT 0042. Hoje é o dia 14 de novembro de 2025. Neste momento são precisamente 18 horas e 8 minutos. A aula aconteceu no dia 11 de novembro de 2025, presencialmente, na sala 202 do bloco 4, no horário das 19 horas. Como sempre, vamos agora analisar as fotos tiradas aqui da lousa na ocasião da aula e vamos agora fazer breves comentários. Então, vamos agora abrir a primeira foto. Então, aqui nós temos a intro, né, a abertura da aula, que é aquele horário em que não tem ninguém em sala de aula, né, ou tem uma pessoa em sala de aula. Vamos lá. Então, aqui nós vemos o contador Dayton minimizado. Nós temos que ver ainda aquela questão do mestre-escravo, que ficou para a próxima aula, porque precisávamos correr com a matéria aqui para usar o conteúdo no laboratório. Então nós tivemos aqui que apertar colocar o pé no acelerador. O contador Dayton, ele não é otimizado para a minimização. O contador Dayton é otimizado para a forma canônica. Então, preferencialmente, use a forma canônica no contador Dayton síncrono. Se você quer fazer a minimização, recomendo-se usar o contador JK, porque ele é voltado para a minimização. Então, geralmente, o contador Dayton ele oferece pouca minimização, pouco poder minimizatório. Porém, o contador completo é uma exceção à regra, porque o contador completo possui propriedades que são interessantes e que nós vamos explorar aqui. Então, aqui nós não vamos usar a técnica tradicional do uso do mapa de Carnot, que foi ensinada algumas semanas atrás. Nós aqui faremos uma minimização que seria um quarto tipo de minimização, que seria, porque a gente falou sobre a minimização visual, a minimização algébrica e a minimização sistemática. Agora tem um quarto tipo de minimização, que é a minimização analítica. É você analisar as propriedades da função. Então é o que faremos aqui. Então aqui a gente vai conseguir uma minimização melhor do que aquela proporcionada pelo mapa de Carnot. Então vamos ver aqui, ó, o One Bit Counter, o contador de 1 bit. Então para 1 bit, né, você tem isso daqui, né, que age como um toggle, né? É o toggle que a gente viu lá em outras aulas. Ou será que a gente vai ver aqui? Agora não me lembro se a gente vai ver aqui ou se a gente viu na semana passada. Mas acho que foi na semana passada. Então aqui, ó, vamos ver aqui, ó, se o Q vale 0, o D vale 1. Se o Q vale 1, o D vale 0. O D é o next Q. Então, o next state é sempre o inverso do current state. Então, D aqui, ó, é igual aqui a barra. Então, esse é o circuito aqui, ó. Tá aqui. Então, é bem simples. Agora aqui, o 2-bit counter. Aqui está a tabelinha, né? O 0 vai para 1, 1 vai para 2, 2 vai para 3 e 3 vai para 0. O LSB não precisa ser analisado porque já está feito aqui, né? Então o LSB é o anterior. Agora o MSB, então isso daqui é aquela função clássica que a gente já apresentou para os senhores, que é
a função ou exclusivo, né? É um ou outro, mas não ambos, né? Tá aqui, ó. É o ou exclusivo. Então está aqui, ó, D1 é igual a Q1 ou exclusivo Q0. Então aqui está. Aqui eu esqueci, aqui também, vamos ver aqui, ó, esqueci de colocar o controle. Aqui eu lembrei de colocar, aqui eu esqueci de colocar o controle, né? Tem que ter aqui, ó, a entrada aqui do Control Pulse. Ficou faltando, então completem aí no caderno dos senhores. Ok. Agora, esse daqui é o 3-bit counter. Então, o D1 e o D0, aqui, ó, então, aqui eu tenho o keyword. O keyword é o current state. E o dword é o next state. Então, aqui, o 0 vai para 1, 1 vai para 2 e assim por diante. O 3 é para 0. Então, o D1 e D0 já foram feitos, já foram sintetizados no circuito anterior. Estão aqui, ó. Agora temos o D2 aqui. Temos o D2. E agora aqui vamos apresentar uma novidade aqui, que é uma técnica de síntese que eventualmente pode tornar-se bastante útil, que é a parametrização. Então, o que é a parametrização? Eu tenho aqui o D2, então eu vou separar o D2 em duas funções. Aqui, ó, caso o Q2 seja 0, caso o Q2 seja 1. Então você faz essa separação aqui, ó, porque você pode analisar aqui, ó, a resposta aqui, ó, individualmente para as duas metades. Aqui, ó, você analisa a resposta diferente aqui, ó. É como, por exemplo, aqui, né, a análise do comportamento do rapaz, né? Então o pessoal analisa, se a moça é bonita, ele tem um comportamento, se a moça é feia, ele tem outro comportamento. Então, ao invés de analisar o comportamento do rapaz de maneira integral, você separa em dois compartimentos. Aí a sua análise torna-se mais rigorosa, torna-se mais eficaz. Igualmente a garota, né? Então, com o alfa, ela tem um comportamento. Com o beta, ela tem um outro comportamento. Ainda também, né? Para que fazer uma análise integral, você pode separar em circunstâncias diferentes. Vamos lá. Então, aqui nós temos a parametrização. Então, a gente começa aqui fazendo aqui, ó, o Q2 igual a 0. Então, o Q2 aqui, ó, é a variável paramétrica. É o Q2 aqui, ó. Então, ele vai sair, né? Vai ficar só Q1 e Q0. Então, agora eu tenho só duas variáveis aqui, ó, Q1 e Q0. E aqui é o D2, né? Mas o D2 para o Q2 igual a 0. Então, eu vou colocar esse sufixo aqui, é o D2 aqui, ó, traço underscore 0 aqui, ó. Então, isso aqui é 0001. Essa função aqui é bem fácil, bastante fácil de entender, os senhores já conhecem muito bem, né? Então, isso daqui é a própria int, né? É a int. Então, aqui está. Então, o D2 aqui, ó, traço 0, é o Q1 vezes Q0. Tá aqui, ó. Então, nós já temos aqui uma conclusão. Agora, vamos analisar a segunda metade, que é o que está aqui embaixo. Vamos lá. Então, agora, para o Q2, valendo 1. Então, aqui está o Q1 vezes Q0. Tá aqui, ó. Essa função aqui, ó, eu posso aqui, ó, analisar com uns, né? Eu tenho 3 mintermos aqui. Ou eu posso fazer a análise de zeros aqui, né? Seria Q1 barra mais Q0 barra. Só que aqui, ó, eu posso observar que essa função aqui é o inverso dessa daqui, né? Ó. É o inverso, ó. É o inverso. Ah, então eu posso lançar mão dessa propriedade. Então, daqui, ó, o D2-1 é o inverso do D2-0. Então, aqui é só usar uma not, né? Só que eu tenho que usar uma not configurável, né? Uma not configurável. Então, daqui, ó, o D2-1 aqui, ó, é o Q1 vezes Q0, tudo barrado. Então, só que essa not aqui, ó, ela tem que ser configurável, né? Porque o valor de Q2 vai determinar essa not aqui, né? Então, se Q2 vale 0, eu tenho um yes. Se Q2 vale 1, eu tenho um not. Então,
Eu vou usar aqui ó, o exclusivo, né, que é uma yes not configurável. Então eu tenho aqui a entrada de input, aqui, que seria aqui o Q1 vezes Q0, né, o input. E o control aqui seria Q2, né? Então aqui, se esse controle aqui ó, vale 0, o out é igual ao input, então é yes. Se o controle vale 1, o out é igual ao input barrado, é o not. Então está aqui, né? Ó. Está aqui, ó. Então essa aqui é a minha função que define o D2. Então o Q2 aqui, ó, ele entra aqui na variável de controle. Então D2 é igual a Q1 vezes Q0, o exclusivo Q2. Tá aqui, ó, a nossa função. Ok. Vamos agora para a próxima aqui. Antes aqui está o circuito, né? Dessa vez a gente lembrou de colocar o controle, né? Aqui faltou o controle. Mas aqui está. Então aqui está o nosso circuito, não? Então aqui... Opa, tá errado aqui, senhores. Tá errado aqui, ó. Corrijam aí, senhores. Olha só, o D0 é o Q0 barra. Só que aqui, ó, aqui é para ser Q0 aqui, ó. Então não é aqui. É aqui que eu ligo, não. É aqui, ó. Então corrijam aí, senhores. Por isso que é importante montar todos esses circuitos no caderno. Para evitar esses enganos aí. Então já achamos aqui mais um erro. Então aqui, ó, o D1. D1 é o Q1 ou exclusivo Q0. D2 é o Q2 ou exclusivo Q1 entre Q0. Eu podia ter escrito aqui embaixo, né, as expressões aqui. Podia ter escrito, né, mas já foi. Agora vamos aqui, então isso aqui já é o contador Dayton síncrono minimizado de 3 bits. Agora aqui o 4-bit counter. Então aqui está o current state, o next state, o keyword e o dword. Então o 0 vai para 1, 1 vai para 2 e assim por diante. Então nós não precisamos aqui analisar o D2 ou o D0, né? Eles já foram analisados anteriormente. Vamos analisar só o D3 aqui, né? Então também, né, nós vamos parametrizar aqui. Nós vamos parametrizar aqui em termos de Q3. Vamos separar aqui em duas metades. Aqui você poderia parametrizar em termos de Q3 e Q2, dividido em 4 partes? Poderia, mas aí não tem vantagem nenhuma, né? A gente divide sempre em 2 partes porque a nossa variável é booleana, né? A nossa variável tem 2 estados aqui, ó. Por isso que a gente divide em duas partes. Você pode dividir em 4 partes, pegando Q3 e Q2? Pode, mas aí não vai adiantar nada, né? Não vai servir para você efetuar a síntese. Então, vamos lá. Primeira metade aqui, ó, da parametrização. Q3 igual a 0. Então, agora eu tenho só 3 variáveis de entrada, né? Porque aqui, ó, Q2, Q1, Q0 são as variáveis de estado e Q3 é a variável paramétrica. E aqui, né, a minha função é o D3, underscore 0. Está aqui, ó. Então, aqui também é bastante fácil de entender, né? Para os senhores aí que estão acompanhando a matéria. Então, para quem está em sala de aula apenas como turista, não é nada óbvio. Mas quem está estudando, né, e acompanhando a matéria, mantendo a matéria em dia, né, é bem óbvio. Né? Isso aqui é o próprio Q2 vezes Q1 vezes Q0, na análise de uns. Né? Você pode analisar zeros, mas você vai ter 7 max termos. Né? Aí é loucura. Né? Vamos lá. Então, né, o D3-0 é o Q2 vezes Q1 vezes Q0. Então, está aqui, ó, Q2, Q1, Q0. Está aqui essa int aqui, ó. Vamos ver aqui. Mas eu vou separar aqui, ó, usando a propriedade associativa. Por que eu vou separar? Porque esse Q1 vezes Q0, essa int aqui, ó, eu já tenho. Onde é que eu tenho esse Q1 vezes Q0? Eu tenho aqui, ó. Está aqui, ó. E isso daqui, ó, é o Q1 vezes Q0. Eu já tenho. Já está aqui. Peraí que... aqui também está errado, senhores. Então, olha só, aqui também está errado, olha só. Aqui é para ser Q0, ó. Então, esse Q0 tem que ligar aqui, ó. Tem que ligar aqui, ó. Aqui, ó.
Então esse aqui é 0, aqui ele vem aqui para saída e vem aqui para realimentação. Para lá. Agora aqui não, isso aqui é só a formação do toggle aqui, ó. Meu amigo, hein? Vamos lá. Agora aqui, né, a parametrização aqui. Por isso que é importante colocar as funções aqui. Devia ter colocado, né? Vamos ver aqui. Eu acho que eu vou até editar essa figurinha aqui, viu? Acho que porque a memória fotográfica é importante, né? Importantosa. Então vamos editar aqui. Eu vou fazer uma pausa, daqui a pouco eu te volto aí. Pronto, pessoal, estamos de volta. Deu trabalho, mas conseguimos aqui fazer a edição aqui. Então pronto, agora sim, ó. Então aqui a gente tem a realimentação aqui, mas aqui está o Q0 aqui, ó, que vem para o display e vem para o resto aqui do circuito. Aí está. Vamos lá então, vamos aqui prosseguindo aqui. Então aqui está o D3.1. Aqui está, né? Então você pode fazer análise de uns, né? Mas aqui a gente pode fazer análise de zeros aqui, né? Que é o Q3 barra, que é mais Q1 barra, mais Q1 zero barra. Ou você faz a função invertida, né? A função invertida aqui fica mais fácil. Então tá aqui, ó. Então o D3.1 é Q2 vezes Q1 vezes Q0, tudo barrado. Tá aqui, ó. Então a gente tem aqui novamente a função is_not configurável, né? Então tá aqui, né? Então aqui a gente vai usar o exclusivo, né, como sendo um is_not configurável. Vamos lá. Então tá aqui, né? Então aqui é a função D3. Então aqui ó, eu tenho aqui a variável paramétrica, que é o Q3. E aqui ó, as variáveis aqui desse estado Q2, Q1 vezes Q0. Agora a gente pode colocar isso aqui no circuito, seguindo aquele mesmo estilo. Então aqui está. Então aqui dessa vez a gente desenhou corretamente aqui, ó. A gente podia até ter copiado daqui, né? Teria sido mais prático. Então tá aqui. Então, quem tem um olhar um pouco mais refinado já conseguiu perceber que nós temos uma progressão aqui, né? Então dá para ir expandindo, né? Então você pega esse módulo aqui, ó. Então você vai expandindo aqui, ó. Então você tem uma questão modular. Então agora a gente não precisa mais ficar sintetizando aqui. Não, é só pegar a ideia aqui, ó, o padrão. É só pegar o padrão, né? Vamos ver aqui. É como, por exemplo, aquele rapaz, né, que está namorando pela primeira vez ou pela segunda vez, né? Tudo é novidade e tal, né? Aí depois do quarto namoro aqui, ele vai perceber que é tudo igual, né? É tudo a mesma coisa, né? Então as coisas seguem um certo padrão, né? Então, descobrindo qual é o padrão, ele pode tomar decisões mais assertivas, né? Porque ele sabe o que vai acontecer para cada decisão que ele toma. Então ele toma a decisão que leva às consequências que ele quer colher. Vamos lá. Então tá aqui, né? Então aqui a gente já padronizou aqui, né? Aqui ó, é a forma original, mas agora aqui a gente já padronizou. Porque aqui, ó, aqui a gente vê aquilo que estava oculto aqui, né? Ó. Então, por exemplo, no primeiro namoro, o rapaz ele não tinha condições de observar certos sinais que estavam na garota e tal, né? Porque era tudo novidade, né? Então ele não percebia as coisas, né? Mas depois, com o tempo, né? Então, que ele já tem prática, né? A partir do quarto namoro, quinto namoro, então ele já padroniza tudo, né? Então ele já encaixa todos os comportamentos em cima de um padrão, ainda que esse encaixe esteja oculto, né? Mas está aqui, ó. Então aqui está o padrão aqui, ó. Agora aqui, ó, nessa entrada aqui a gente tem aqui ó, o pause e o count, aqui, ó. Então se é 1 aqui ó, é pause, se é 0 aqui é count, contador. E aqui onde tem aqui também o indicador de overflow. Então aqui a gente tem essa cadeia aqui em cima, aqui, ó, de ends aqui. E aí o que vai acontecer aqui? Ó, se eu colocar 0 aqui, ó, essa short aqui ó, vai estar no modo yes. Então o D0 é igual a Q0, então ele vai manter o estado, ó, vai paralisar esse daqui. Aí o 0 vem para cá, ó, também ó, vem para cá, ó. Porque o 0 manda na end, né? Aí também o D1 aqui, ó, o flip-flop 1 vai estar no modo pause. Porque o Q1 é igual ao D1. Parece o D1 é igual ao Q1. Então o next state é igual ao current state. Então o 0 vai se propagando aqui, ó. Então o D-word é igual ao Q-word. Então ele fica no modo pause.
Agora, se eu colocar um, aí sim, né? Aí todos os flip-flops aqui, ó. Se eu colocar um aqui, ó, esse daqui, ó, ele vai agir no modo toggle, né? No modo de inversão. Então ele vai estar sempre invertendo aqui, ó. Aí aqui, ó, aí, se esse aqui é 0 vale 1, aqui vai ter um aqui também, ó, 1 end 1, 1. Então ele vai inverter aqui, ó. Então quando esse cara aqui, ó, vale 1, ele vai indicar a inversão aqui, ó, para o próximo estado. E tem que ser mesmo, né? Porque quando esse aqui vale 1, no próximo estado esse aqui tem que inverter. Aí eu vou ter, agora se eu tiver 1 aqui, ó, e 1 aqui, ó, que 1 vale 1, que 0 vale 1, então o 1, que é 3, tem que ir para 4, que é 1, 0, 0. Então os dois têm que fazer um toggle, né? Os dois aqui. E aí, ó, aí o 1 vem aqui para cima, ó, e vai fazer um toggle aqui também, ó. Aliás, isso, exatamente. Então os três aqui vão fazer um toggle. Então 0, 1, 1, 3 vai para 1, 0, 0, que é 4. E assim por diante. Então dá para entender analiticamente como isso aqui funciona. Então você pode pegar dois daqui que eu coloquei em série, formando aqui o contador de 4 bits. Então esse overflow aqui, ó, serve de gatilho aqui, ó, para o próximo aqui, ó. Então esse daqui, ó, ele vem aqui nessa entrada aqui, ó, do próximo nibble, o nibble mais significativo, por exemplo. Só que esse contador aqui não é perfeito, por quê? Porque essas ends aqui, ó, essas ends têm um delay. Então você tem um atraso aqui, uma propagação de atraso aqui em cima. Então essa propagação de atraso vai gerar spikes, semelhantes àqueles que a gente tem lá no contador assíncrono. Então ele não é tão bom. Então o melhor contador é o canônico. Então quando você minimiza aqui, você vai gerar spikes aqui no seu contador. Então é uma desvantagem, é um problema. Tem uma solução que é colocar aqui, ó, um outro registrador aqui embaixo, mas aí qual é a vantagem de você minimizar, né? Então, esse daqui ele é bem mais econômico, né? Mas ele não é tão bom quanto o canônico. Só que o canônico, você tem que lembrar que você ia ter que colocar aqui 16 portas end de 4 entradas para fazer a análise de uns. Você imagina 16 portas end de 4 entradas. E 4 portas OR de 8 entradas. Olha o tamanho do circuito, né? Então ele dá uma minimizada considerável, não é mesmo? Ok. Agora, aqui a gente ainda vai aumentar aqui a complexidade dele. Então, esse aqui é o de 8 bits, né? Então é só você ir expandindo, né? Aqui, ó. Então é como, por exemplo, né, o cara, né, o famoso malandro cafajeste, sem vergonha, pilantra, né? O cara já namorou tantas garotas, né? Então cada uma é apenas mais uma, é tudo igual, né? E realmente, né, em entrevistas com esses caras, né, eles falam isso mesmo, né? O cafajeste, ele fala assim, elas são todas iguais, não muda nada. Depois que você aprendeu a lidar com elas, é só repetir aquele padrão lá e todas elas caem no seu papo. Então essa é a visão, né, como os cafajestes lidam, né? Uma garota após a outra aqui, ó. E é tudo igual, né? A mesma estratégia que sempre dá certo. Não há individualidade, não há pessoalidade. É tudo repetição. Como dizia Freud, né? A famosa compulsão à repetição, né? Vamos lá. Vamos ver aqui.
Vamos agora para a segunda parte da nossa aula, o segundo assunto. Então, aqui nós concluímos a análise dos contadores Dayton síncronos. Agora vamos para uma outra modalidade, que é o contador Dayton assíncrono. Então, primeiramente, nós temos que ver o conceito do toggle. Nós já falamos sobre isso, né? Mas vamos mostrar aqui a teoria sobre esse assunto. Então, aqui está o One Bit Dayton Toggle. Então, a ideia é você fazer essa realimentação negativa. Aqui, como a gente viu lá no contador de 1 bit, né? Então, o contador de 1 bit, né, ele é o mesmo na forma síncrona ou assíncrona. Porque o que define uma coisa ou outra é o controle. No contador síncrono, todos os sinais de controle, todos os flip-flops têm o controle igual, é a mesma função. Já no assíncrono, não, cada flip-flop tem um controle diferente. Mas se é um só, aí não há essa distinção, né? É a mesma coisa. Então aqui nós temos esse negative feedback. Aqui, ó. Então o que vai acontecer aqui? Ó? O D é o next Q. Só que o D, então aqui ele é o Q barrado, né? Então o next Q aqui é o Q barrado aqui, ó. Então o próximo estado é o inverso do atual. Isso aqui nós fizemos no laboratório dessa semana. Então a gente viu ali que isso aqui realmente ele faz aqui, promove a divisão da frequência por 2. Então tá aqui, né? Isso aqui a gente viu no laboratório, né? Então aqui para alguns era a borda de subida, para outros era a borda de descida, né? Para a turma A era a borda de descida, que é esse daqui, né? Ó. Então na borda de descida aqui, ó, do sinal de controle, aqui, você vai ter um toggle, né? Uma inversão na saída aqui, ó. Então na primeira borda de descida aqui, ó, eu tenho essa inversão para cima. E na segunda, devia ter feito aqui, né, a setinha aqui, ó, na segunda borda de descida, ele vai ter aqui, ó, essa outra inversão. Então, aqui, ó, o período do output é 2 vezes o período do input. Então, a frequência do output é metade da frequência do input. Então, isso aqui é o frequency divider. Agora a gente pode aqui, ó, fazer aqui, ó, esse feedback agora com 4 flip-flops. A gente pode colocar 4 flip-flops aqui, ó. Aqui, ó, aqui está. Então, aqui ó, nós temos o negative feedback. Então, esse aqui é o 4-bit Dayton toggle. É o toggle de 4 bits. Aqui, ó. Aí, aqui, ele vai fazer o toggle, vai fazer o toggle em 4 etapas. Então, vejamos aqui, ó. Aqui está, ó. Então ele vai fazer o toggle de tudo apagado para tudo aceso aqui, ó. Só que ele faz aqui, ó, em 4 etapas aqui. Olha que interessante. Então então essa daqui é a sequência 0, 8, 12, 14, 15, 7, 3, 1. Então isso aqui recebe um outro nome. Então ninguém vai chamar isso aqui de 4-bit Dayton toggle. É como, por exemplo, aquela mãe que dá para o filho ali um nome totalmente rebuscado. Mas ninguém vai usar aquele nome rebuscado. Todo mundo vai inventar um atalho. Por exemplo, o caso daquele cantor, né, o nome dele era Washington. Mas as pessoas ali na comunidade não tinham nem mesmo erudição para pronunciar Washington. Então todo mundo falava Washington. E aí ficou Chitão. E aí depois, né, acabou ficando Chitãozinho, né? Aí aquele cantor lá, que desapareceu, né? Mas 20 anos atrás, ele fez muito sucesso. 30 anos atrás. Uns 30 anos atrás ele fez muito sucesso. Hoje desapareceu, né? Então também, tá? Ninguém vai chamar de 4-bit Dayton toggle, mas é o toggle de 4 bits. Mas o nome oficial é o contador Johnson aqui, ó. Então ele vai fazendo aqui, ó, esses deslocamentos aqui. Então isso daqui também a gente pode chamar aqui, ó. Isso aqui é como sendo o registrador de deslocamento, né? Porque ele vai deslocando aqui, né, os bits, né? Só que esse daqui é o deslocamento em malha fechada aqui, ó. Eu até devia ter mostrado o Shift Register antes, né? Então ele é um deslocador em malha fechada aqui, ó. Eu tenho esse negative feedback, a realimentação negativa. Aqui está. Então faça no Circuit Maker, porque dá para ver ele funcionando aqui, ó. Coloquem os LEDs ali em cima, ó. Tá ali, ó. Então isso daqui, né, é o diagrama de estados estáveis finitos.
Então veja que nesse contador aqui nós temos 16 combinações, das quais usamos apenas 8, né? Então a gente usa apenas 8 das 16 combinações. Então existe um caminho oculto, né? Então aqui ó, o caminho branco é o caminho oficial, é o 0, 8, 12, 14, 15, 7, 3, 1. E em vermelho aqui ó, é o caminho oculto, né? Porque o caminho aqui é feito só por estados fantasmas. Aqui. Então aqui você tem, na verdade, dois contadores em um. Então você tem o contador Johnson, que é o contador visível. E você tem o contador aqui, fantasma, que é aquele invisível. Ele está aqui, ele está implantado aqui, mas você não vê, porque você não tem como acessá-lo. Então é como, por exemplo, né, aquela pessoa que tem aquela dupla personalidade, ou então ela tem uma personalidade oculta ali. Somente o terapeuta vai identificar isso nela. Então o caminho branco aqui ó, é o comportamento dela na sociedade normalmente, né, como ela se comporta. Mas aí o terapeuta percebe que existe uma outra pessoa dentro dela, uma outra mulher dentro dela aqui, ó, e que não foi ativada. Mas pode ser ativada por meio de um estímulo muito forte. Então aqui, por exemplo, ó, se você usar aqui umas chaves externas aqui, ó, colocar umas chaves externas aqui, uns switches aqui, ó, aí e você forçar, por exemplo, o estado 2, por exemplo, se você forçar o estado 2 por meio de chaves externas, aí você entra aqui, ó, nesse contador aqui, ó, maluco aqui, ó. Olha que interessante aqui. A gente pode até fazer isso no Circuit Maker para mostrar isso, para comprovar isso. É possível. Aí você vai nessa outra contagem maluca aqui, ó, que não é a de cima aqui, ó, e nunca mais volta, ó. Depois que vai para cá, ó, nunca mais volta. Então, né, existe uma outra personalidade nela, né, que está lá, mas em situações normais essa personalidade não é ativada. Mas se uma coisa muito forte for lá e ativar, aí ela vai para essa contagem diferente aqui, ó. Aqui, ó. Vai para essa contagem diferente que está aqui, mas ninguém vê, porque não foi ativada. Os terapeutas falam muito sobre isso, né? Então existe uma outra pessoa dentro dela, e que ninguém sabe. Vamos lá, vamos ver aqui. Então, aqui está, né? A tabela aqui, ó, o keyword, o D-word. Então o D-word é o next, né? É o next aqui, né? Já está marcado aqui, né? Na verdade, a figura está fora de ordem, né? Porque aqui, ó, com base nessas expressões aqui, ó, D3 é o que é 0 barra. Socorro! D3 é o que é 0 barra, D2 é o que é 3, D1 é o que é 2 e D0 é o que é 1. Aqui. Com base nessas 4 funções, eu construí essa tabela aqui, ó. Aqui, ó. Eu construí aqui, essas 4 colunas aqui, ó. A azul e a vermelha aqui, ó. Aí eu converti para decimal aqui. E aí eu construí isso daqui. Então está fora de ordem, né? Foi a partir daqui que a gente... Então primeiro você tem aqui as expressões algébricas, depois você tem a tabela, e aí então você tem aqui o diagrama. Análise reversa aqui. Análise reversa. Então pronto, então a gente viu aqui o contador Johnson. Ok. E aqui estava o famoso encoder Johnson, né? Então esse encoder Johnson é muito usado em automação industrial. Deixa eu pegar aqui, ó, se eu acho essa figura aqui, porque tem na internet, vamos ver aqui, ó. Encoder Johnson. Vamos ver aqui. Imagens. Vamos ver se a gente consegue achar aqui. O encoder aqui. Cadê? Não tem aqui, gente. Vamos ver aqui, ó, o disk. Aqui, ó, ele não está mostrando aqui a figurinha aqui, gente, mas vamos ver se a gente consegue colocar aqui aqui, ó, aqui tem as imagens aqui, ó. Encoder Johnson. Mas aqui ele não está mostrando aqui o disco aqui, né? Vamos ver aqui, ó, o Johnson Disk. Gente, ele não mostra aqui. Gente, o Google aqui tá boicotando aqui. Vamos tirar o Johnson aqui, vai. Vamos ver se a gente encontra aqui. Não é nenhum desses aqui. Que azar. Eu devia ter procurado antes. Que azar.
Não é nenhum desses aqui. Que pena. Que pena mesmo. Vamos colocar optical. Vamos ver aqui. Pessoal, vou ficar devendo para os senhores aí, viu? Que pena mesmo. O Google aqui, né, não ajuda a gente tenta ir aqui de improviso. Não tem. Vamos tentar pegar aqui Johnson. Na nossa apostila tem isso aqui lá sobre os encoders. Que pena, pessoal. Não encontrei aqui a imagem, mas ok, vamos lá. De improviso é difícil mesmo. Pronto. Agora, se você aumentar a resolução aqui, ó, então isso daqui é para 4 bits. Agora, se você colocar muitos bits, você vai ter essa imagem aqui, né, que é o famoso lá, o yin e yang aqui, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo aqui fazer uma coisa aqui. Peraí, vamos ver aqui. Será que eu consigo aqui forçar aqui? Não, nem aqui forçando aqui. Nem forçando aqui vai, gente. Caramba, não tem. Ele não está afim aqui de mostrar aqui. Tô tentando aqui, vamos ver. Gente, que pena mesmo. Não mostra. Ele não está afim de mostrar aqui. Fica para a próxima mesmo. Que pena. Então, mas porque isso daqui, na verdade, você pode entender o contador Johnson como sendo, por exemplo, né, o ciclo do dia e da noite, né? Então, aquele símbolo, né, do yin, do yang, né, representa realmente, né, aqui o centro, aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, peraí. Deixa eu pegar aqui, peraí. Vamos lá, vamos pegar aqui de novo aqui o Firefox aqui. Então, cadê aqui, ó? Então aqui, ó, o centro aqui. Então aqui, ó, o centro aqui, ó, é o Polo Norte, aqui, né? O centro aqui é o Polo Norte. Aqui, ó, você tem esse disco intermediário que é o Equador, né? Aqui, né, o antiártico, né? Então aqui é o Ártico, a articulação, e aqui é o antiártico, aqui, né? Que faz o contorno. Então aqui, ó, a circulação aqui, ó, do Sol e da Lua, que é girando aqui, ó, em cima da Terra, aqui, ó, seria isso daqui, né? Vamos dizer assim, a medição do calor ou da luz, por exemplo, né? Ó. Então aqui, ó, cadê? Então vamos supor que seria o frio. Então isso daqui ó, poderia ser, por exemplo, a meia-noite, por exemplo. Meia-noite aqui, ó, tudo escuro, né? Aí ó, o calor vai aumentando, ou o brilho vai aumentando, né? Isso daqui seria meio-dia, por exemplo, ó, que é a hora de maior brilho. Aí vai diminuindo, ó. Então aqui eu tenho 8 etapas. Então isso aqui seria meia-noite, 3 da manhã, 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde, 9 da noite, aqui, ó. Então é isso daqui também. Você pode pensar em termos do calor, dividindo o ano em 8 etapas, por exemplo, né? Também. Então, tanto o ciclo de 24 horas do dia, como 365 dias e 6 horas do ano, você pode usar, né, o Johnson, né, para retratar isso aí. Essa é a ideia. Vamos lá, então. Agora, aqui, a gente vai fazer uma pequena modificação em cima do Johnson Counter. Então, o que vai mudar aqui, ó, agora aqui, ó, esse LED aqui, ó, o Q3 aqui, ó, a gente vai pegar daqui de baixo agora, ó. É só isso que vai mudar aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, negative feedback aqui, ó, aqui também, né, um negative feedback aqui, a gente pega esse Q3 barrado aqui, ó. Aí o que vai acontecer é isso daqui, ó. Então a gente vai ter aqui o ring counter, o
4-bit ring counter, Dayton ring counter. Então aqui ele tem uma baixa eficiência, né? Porque ele conta só 4 passos, né? Então de 16 combinações você usa apenas 4. Então você tem um rendimento de 1/4 aqui, né? Você usa bem pouco aqui, né? Mas ele é bem simples, né? Então o D3 é o Q0 barra, D2 é o Q3 barra, D1 é o Q2 e D0 é o Q1. Então a contagem que ele faz aqui é o 8, 4, 2, 1. Mas entendo aqui, ó, senhores, que aqui nós temos o contador codificado. Por que é codificado? Porque a gente usa aqui como variável de saída o Q3 barrado. E para ser um contador puro, né, você somente pode usar como variável de saída os bits de estado, Q3, Q2, Q1, Q0. Então, no Johnson, nós tínhamos isso, né? No Johnson, aqui, ó. Aqui, ó. O Johnson, ele era um contador normal, porque aqui Q3, Q2, Q1, Q0. Tá aqui, ó. É o Johnson. Agora, o anel não, né? Então, o anel, ele é codificado. Agora, aqui, a gente tem que ver aqui que muda aqui, né? Ó. Então, a saída que a gente pega é o Q3 aqui, ó. É isso daqui. Q3 barra. Agora, convertendo o Q3 barra em Q3, tá aqui, né? Então, o Q3 aqui, ó, ele fica aqui invertido, né? A gente trocou aqui, ó. Então, o Q3 é o inverso do Q3 barra. Então, a gente tem aqui essa tabela binária aqui, né? Então, a gente aqui, ó, colocou aqui, ó, em decimal aqui, ó. Então, está aqui. Então, a gente vê também que a gente tem aqui outros contadores escondidos, né? Aqui, então, aqui, ó, o 0 vai para o 12, 12 vai para o 10, o 10 vai para o 9 e vai para cá. Então, eu tenho só 4 estados aqui, ó, reais, aqui, ó, o resto é tudo fantasma. Mas então aqui eu tenho contadores aqui escondidos, né? Então aqui, ó, eu tenho esse contador aqui, ó, o 3 vai para o 5, o 5 vai para o 6 e o 6 vai para o 15. Então eu tenho aqui, ó, o vermelho aqui, ó, de 4 passos. Eu tenho esse azul aqui de 4 passos, né? Ó, o 4 vai para 14, que vai para 11, que vai para 1 aqui, ó. Então aqui já foram 12. Já foram 12. Agora aqui, ó, eu tenho esse daqui, ó, amarelo aqui, ó. O 13 vai para o 2, o 12 vai para o 13. E eu tenho esse outro aqui, ó, o 8 vai para ele mesmo e o 7 vai para ele mesmo. Olha que interessante. Então aqui também seria aqui uma psique, uma cabeça mais conturbada, né? Então aqui eu tenho aqui, ó, uma contagem normal que todo mundo vê, o comportamento social, né? Aí, ó, tem o vermelho, o azul, o amarelo e esses dois aqui, ó. São as doenças psíquicas dessa pessoa, né? Que estão lá escondidas, né? E somente o terapeuta é capaz de investigar, escarafunchar. Vamos lá. Pronto. Tá aqui. Então a gente já viu o contador anel, o contador Johnson. Agora vamos ver aqui uma generalização desses circuitos, né? A gente já falou do Shift Register, então vamos ver aqui, ó. Então o Shift Register, que é o registrador de deslocamento. Então aqui nós temos os tipos de registradores. Então nós temos registrador paralelo, que a gente já viu nas outras aulas, e o série ou serial. Então o paralelo, né, ocorre ao mesmo tempo, né? Já o serial é um depois do outro, né? Então, por exemplo, né, a nossa cultura ocidental, conjugal, ela é uma cultura de poligamia serial. São os relacionamentos poligâmicos seriais. Por quê? Porque lá, uns 500 anos atrás, ali mais ou menos, né, era comum, né, no Oriente, lá, né, os sultões, marajás, califas ali, né, os sheiks. Então eles tinham ali várias esposas no harém, né, os reis também, né. Então eram relacionamentos paralelos, contíguos, concomitantes. Agora, o que existe hoje no Ocidente, né, na cultura liberal, a poligamia serial, né. Então, a garota, ela já teve vários maridos, né, que são os rapazes com os quais ela se relacionou, de maneira oficial ou não, né, pode ser por meio de casamento, então são casamentos em série. Por exemplo, o Chico Anísio, né, aquele humorista lá, se não me engano, ele se casou 8 vezes, se não me engano. Quando ele morreu, ele estava no 8º casamento.
Aquele cantor Fábio Júnior, se não me engano, ele teve 9 casamentos, se não me engano. O último durou 3 dias só. O último casamento terminou na lua de mel. Então isso daí é uma poligamia serial, né? Serial aqui, ó. Mas pode ser namoro também. Então, os namorados que ela teve, por exemplo, né, e que tiveram ali um caráter conjugal, por exemplo, né, também, né, que corresponde a isso. Então, hoje já não existe mais a monogamia, né? Porque a monogamia, ela seria retratada, por exemplo, né, naquele casamento, né? Onde os pretendentes seriam virgens, né? Então, aquilo seria a monogamia de fato, né? Mas não é o que nós temos hoje. Então, aqui ó, o registrador paralelo também é chamado de buffer register. Então, buffer, né, é um armazenamento temporário. Não é definitivo, é temporário. Aqui. Então, a gente chama de BR. Aqui. Aí, ó, nós temos aqui o shift register. Então, né, aí ele faz esse deslocamento. Agora, aqui, ó, os tipos de shift registers. Nós temos aquele que é o de malha aberta, que é o default, né? É o padrão, né? De malha aberta. Agora você tem aqui o de malha fechada, que a gente acabou de ver, né? Então seria aqui o ring counter e o Johnson counter. Então a gente fez aqui uma análise reversa, né? Nós já vimos aqui, então, o shift register de malha fechada. Ok. Lembrando que o Johnson counter, ele tem uma realimentação simples, é uma realimentação negativa. Já o ring counter, ele é double, né? Ele tem uma dupla realimentação negativa. Essa é a diferença. Ok. Vamos ver. Então aqui está, né? Isso aqui é o 4-bit shift register. Então aqui é o serial input, serial output. Na aula eu até pensei em fazer o diagrama de estados finitos, de estados estáveis finitos, mas eu desisti porque eu tenho aqui, ó, como é que está aqui, ó, 4 bits de saída. Na verdade, são 4 bits de saída. Deixa eu ver aqui agora. Os bits de entrada seria D0, D1, D2, D3 aqui. Acho que daria para fazer. Por que eu não fiz, hein? Mas tá na nossa apostila. Na nossa apostila tem isso daqui. Eu não fiz porque não ia dar tempo. Tava muita correria, muito corrido. Então, não ia dar tempo. Por isso que eu não fiz aqui. Mas olha na nossa apostila que lá tem isso aqui. O diagrama de estados estáveis finitos. Deixa eu ver aqui. Eu estou tirando aqui a louça porque eu não quero avançar no próximo aqui sem fazer o intervalo. Vamos ver aqui. Então, tá aqui, ó, o D3 é o serial in, D2 é o Q3, D1 é o Q2 e D0 é o Q1. Então, o Q0 não é variável de entrada aqui, né? Ele não é usado aqui, ó. Então, eu tenho realmente aqui essas... deixa eu só ver uma coisa aqui, peraí. Tá, eu entendi porque eu não fiz na louça. Porque, embora aqui, ó, ele não entre aqui, ó, mas eu tenho que usar ele. Porque o Q0 pode ser 0 ou 1. Eu tenho que usar o Q0. Então, eu vou ter 5 bits aqui, né? Eu vou ter 5 bits. Então, o meu diagrama vai ter 32 estados, né? Aí, por isso que eu não fiz na lousa, porque não daria tempo, né? Isso daí iria tomar muito tempo de nossa aula. Agora, vamos para o terceiro assunto aqui. Vamos fazer uma pequena pausa e já voltamos aí.
Estamos de volta, vamos agora para o quarto assunto do dia. Quarto não, o terceiro assunto, a terceira parte da aula. O contador assíncrono, a gente já comentou sobre isso, né? Então é o Dayton Asynchronous Counter. Ele é formado por uma série de toggles aqui do tipo Dayton. Também pode ser JK, mas não tem muita vantagem em usar o JK. É melhor usar o Dayton mesmo aqui, ó. Então, como é que é aqui? Essa daqui é o de 2 bits, inclusive a gente viu isso aqui no laboratório dessa semana. Então a gente liga aqui, ó, 2 unidades aqui, ó, do toggle aqui, ó. Então, o primeiro aqui, ó, então isso aqui é um divisor de frequência, né? Então a frequência divide aqui, ó. Então esse daqui é o mais lento, né? Aqui, ó, o da direita é mais lento, o da esquerda é mais rápido. E o mais rápido é sempre o menos significativo na contagem, né? Então o LSB fica à esquerda e o MSB fica à direita. Então a ordem é invertida, né? Então aqui é o bit 0, aqui é o bit 1. A ordem é invertida. Então isso aqui a gente montou lá no laboratório. Tá aqui, ó. Então aqui ó, o LSB atualiza em cada... Peraí. Não, aqui eu coloquei invertido, né? Corrijam aí, senhores. Então, o MSB atualiza em cada borda de descida do LSB. Então, o LSB é o que é 0, o MSB é o que é 1. Então, na borda de descida aqui, ó, do LSB, o MSB dá uma atualizada aqui, ó, ele dá um toggle. Aqui também, ó, de 1 para 0 aqui, ó. É sempre de 1 para 0 que ele atualiza aqui, ó. Tá aqui. Eu coloquei errado aqui, hein? Então aqui está o gráfico, né? Q0, Q1, Q0 é o LSB, Q1 é o MSB. Então na borda de descida do LSB aqui, ó, o MSB faz aqui uma atualização. Aqui está. Então aqui, ó, 00, 01, 01, que é os 4 passos da contagem. Então aqui ó, a transferência da informação de um flip-flop para o outro é sempre de borda de descida. Então aqui, ó, vejamos aqui, ó, aqui ó, esse daqui ó, é de borda de descida. Então como ele é de borda de descida, então já pega o Q0 mesmo aqui, ó, já transfiro direto aqui, ó, de um flip-flop para o outro flip-flop. Vamos ver aqui. Aqui também, ó. Agora, se fosse de borda de subida, como lá no laboratório, quando a gente usou o DSR ou DSRN, não tinha bolinha aqui, então a gente pegava do Q1 barrado aqui, ó. Porque ele queria aqui uma borda de descida, mas aqui eu estou mandando aqui uma borda de subida. Então eu pego do barrado aqui, ó. Porque se no Q1 aqui, perdão, o Q1 ele manda a borda de descida, mas aqui ó, ele pede a borda de subida. Então eu pego do Q1 barrado, né? Porque se no Q1 eu tenho a borda de descida, no Q1 barra eu tenho a borda de subida, que é o que ele quer. Então quando não tem a bolinha aqui, ó, você pega do barrado aqui, ó. Quando tem a bolinha, você pega do original aqui, ó. Tá aqui, ó. Então esse aqui é o de 4 bits que a gente também fez lá no laboratório. Então ele é assíncrono, porque cada flip-flop aqui, ó, tem uma função de controle aqui, né? Então aqui ó, o C0, aliás, o C3 é o Q2, C2 é o Q1, e C1 é o Q0, e C0 é o próprio clock. Então um flip-flop aqui ele tem um ΔT de propagação de atraso. Então 4 flip-flops, então ele é 4 ΔT. Então aqui eu tenho um atraso aqui, ó. Então ele vai propagando o atraso aqui, ó. Então esse aqui atualiza primeiro, esse aqui depois, esse aqui é o último aqui, ó, a atualizar. Então aqui ó, na saída aqui ó, nós temos aqui ó, a informação, ela vem daqui ó, ela vem da direita para a esquerda aqui ó. Então se você colocar no Circuit Maker usando o Simulation Speed 1, o mais lento de todos, se você fizer a transição de F para 0, então no F vai estar tudo vermelho aqui ó, no 0 vai estar tudo azul. Então você vê aqui ó, o azul se propagando aqui ó. Primeiro esse daqui fica azul, depois esse, depois esse, depois esse. Então você tem aqui uma transformação aqui, né ó. Então você está em F, depois você vai para E, depois você vai para C, depois você vai para 8 e depois você vai para 0. Então você não vai de F para 0 direto. Então para ir de F até 0, você passa pelo E, pelo C e pelo 8.
três estados intermediários. Mas eles não são estáveis, né? Eles são instáveis. Por isso que eles não entram no diagrama. Não são estados estáveis. Tá aqui, né? Então aqui, ó, nesse de 1 para 2 aqui, ó. Então a gente tem essa sequência aqui, né? Então você tem aqui, ó, não aparece no def aqui, ó, porque não é estável. Então aqui, ó, de 3 para 4 aqui, ó, ele vai aqui, ó, 3, 2, 0, 4 aqui, ó. Porque ele quer aqui, ó, partir disso daqui, ó, para chegar nisso daqui, ó. Então primeiro muda esse daqui, ó, para 0, depois esse aqui vai para 0, depois esse daqui vai para 1 aqui, ó. Então ele vai para 3, 2, 0, 4. E o Circuit Maker mostra isso, dá para você ver lá. No Simulation Speed 1, dá para enxergar isso. Por isso que o Circuit Maker ele é muito bom para estudantes, né? Porque ele mostra essas coisas que poucos simuladores aí mostram, né, para o aluno, né? É por isso que a gente escolheu usar o Circuit Maker. Mas então, pessoal, vamos ficando por aqui e nos encontramos na próxima semana para a aula de número 14. Até mais, pessoal. Tchau.